Boa tarde, pessoal. Sou Luiz Cláudio, diretor de Mundo Cop, buscando transformar informação de qualidade e conhecimento para o movimento cooperativista. A Mundo Cop iniciou uma série de webinars exclusivos sobre as novas perspectivas do nosso setor. Apresentamos semanalmente palestras e debates com personalidades que possam contribuir nesse momento com conteúdo relevante que auxilie na tomada de decisões das nossas cooperativas. Antes de apresentar o nosso convidado especial, quero agradecer a todos que se inscreveram para participar do evento, tá ok? Nosso convidado é palestrante em mais de 250 eventos por ano no Brasil, Europa, Estados Unidos e América do Sul. É autor do livro sobre inovação, conveniência é o nome do jogo, cofundador da plataforma AAA, com Ricardo Amorim, do Manhattan Connection. Possui Master em International Business nos Estados Unidos pela Georgetown University, Corporate Master de Business Administration na Espanha pela ESAD, mestrado executivo em Gestão Empresarial pela FGV, certificações executivas em Harvard e Cambridge, pós-MBA em Negociação pela FGV e MBA pela FGV Ohio University. Boa tarde, Arthur, seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Faltou alguma coisa no seu currículo? Olha, acho que nem minha mãe sabia tudo isso, então acho que está bem completo. Legal, seja muito bem-vindo. Quero apresentar a Jade, que é a nossa jornalista lá de Mundo Cop, vai estar participando com a gente, e o Douglas. Tudo bem, Jade? E o Douglas, que é o nosso outro diretor de Mundo Cop. Douglas, é com você. Um prazer estar aqui com todos. Está todo mundo escutando bem? Arthur, tudo bem? Sim, 100%, 100%. É um prazer estar aqui recebendo todo mundo. A gente está continuando a nossa série de webinars. A gente está tentando levar informação para o cooperativismo. A gente está buscando temas bem diversificados para deixar todo mundo nessa pandemia sempre bem informado. A gente está selecionando convidados de alto gabarito e a gente está levando informação para todo mundo para ninguém ficar desinformado. Então, nós vamos começar esse nosso webinar agora. A gente vai... O Arthur Igreja é um especialista em tecnologia e tudo mais. Então, ele vai dar uma visão para a gente do que está acontecendo e o que vem pela frente. Então, quero agradecer a presença de todos e vamos iniciar. Eu vou iniciar com uma pergunta, Arthur. O cooperativismo ele tem muito para crescer ainda no Brasil, tá? E inovação está muito ligado a esse crescimento. E nesse cenário de mudança que a gente está passando com essa pandemia de coronavírus, o que as cooperativas podem fazer de diferente e quais oportunidades que podem surgir para superar a crise e ajudar a sociedade? Mas, claro, sem perder a essência do cooperativismo, que é fundamental. Douglas, excepcional pergunta, e eu acho que é um momento, eu tenho uma admiração muito grande pelo cooperativismo, então depois eu vou fazer alguns comentários aí a respeito de algumas coisas que eu tenho visto, mas então eu tenho uma ligação bastante próxima aí das cooperativas, faço muitos eventos para as cooperativas e eu acho que esse vai ser um momento de uma grande oportunidade, eu sempre tenho destacado desde o começo dessa crise, que tem muita gente sendo oportunista, que é muito diferente de explorar oportunidades. Então, o que nós temos visto nas últimas semanas é que uma série de empresas, uma série de empresários não entenderam exatamente o que está acontecendo, o que nós estamos vivendo muito além do que uma crise financeira apresenta. Uma crise financeira, ela traz a quebra de empresas, traz problemas de balanço, eu estou falando aqui da crise de 2008, nós estamos vivendo uma crise humanitária, uma crise de biossegurança, uma crise em que as pessoas estão perdendo suas vidas, estão perdendo seus empregos, pessoas queridas, e mais do que tudo, elas estão sentindo muito medo. E é justamente nesses instantes, nessas ocasiões, que nós temos um crescimento do nós ao invés do eu. Então é o momento de estender a mão, é o momento de ajudar o outro, né? São nesses momentos que nós vemos aquelas histórias fantásticas de pessoas que vão lá ajudar nos escombros do 11 de setembro, naqueles bombeiros heróicos em Brumadinho, e agora nos médicos e enfermeiras que estão lá arriscando as suas vidas e das suas famílias para ajudar quem está enfrentando essa doença, que é desconhecida, nova, e que ninguém tinha isso no cardápio para 2020.
Por que eu estou falando isso? Tem muitas empresas que estão encarando como número. Então, elas estão olhando lá a sua carteira de clientes tal, e estão encarando o mundo como se fosse uma crise financeira. Então, o que a gente está vendo nesse momento? Nós estamos vendo uma série de medidas do governo, por exemplo, para tentar trazer liquidez para o mercado. Essa liquidez está ficando represada em bancos. A gente está vendo em alguns setores da economia de 60% a 90% de empresas que falam o seguinte: eu estou lendo a notícia do BNDES e está todo mundo fechando a porta na minha cara. Então, a reclamação geral da sociedade é justamente do que? Ela não está encontrando uma mão para se agarrar, ela não está encontrando alguém que entenda que a coisa é severa, que todo mundo está no mesmo barco. Essa é uma crise diferente de outras. Porque quando a gente escuta falar, tem um problema da SARS lá na China em 2009, é lá na China, sabe? Daí, para quem conhece outras crises, 97, a quebra dos tigres asiáticos, é lá na Ásia, lá no outro canto do mundo. E agora nós estamos tendo um censo, sabe, de todo mundo no mesmo barco, não tem ninguém que está fora dessa história, ninguém. Então é maluco perceber que tem gente que não conseguiu desenvolver empatia, relacionamento e cooperação num momento como esse. Então eu acho que os valores do cooperativismo, essa preocupação com a comunidade, essa preocupação em manter a geração de valor e em estender a mão, é nesse momento que eu estou falando. Claro, obviamente, nós temos aqui, eu vi cooperativas que estão relacionadas à saúde, à odontologia, ao crédito, estou vendo pelos comentários que eu vi aqui, são justamente essas cooperativas que eu sei que não vão deixar os seus cooperados, os seus associados de fora, não vão, sabe, eles vão estender a mão. E isso vai poder refletir para o restante da sociedade. Então, essa diferenciação, o que eu tenho para falar é o seguinte, Douglas: nos momentos bons, parece que todo mundo cresce, todo mundo surfa as melhores ondas. No momento de crise, você fica sabendo quem é quem. Nos momentos de crise, você sabe quem fechou a porta, quem, sabe... Ontem eu recebi uma mensagem, alguém mandou uma mensagem pedindo que eu comentasse no podcast. O que eu achava, por exemplo, semana passada teve um caso de um shopping que simplesmente está de portas fechadas. Por óbvio, os seus lojistas não vão conseguir abrir suas portas. O que eles fizeram? Notificação de cobrança de aluguel e despejo. Então, aí o pessoal me mandou essa notícia e falou: o que você acha? Eu falei: eu acho que é o fim desse shopping, porque duas coisas que ele está demonstrando. Ele é absolutamente transacional, então, quer dizer, ele só quer saber do aluguel dele, dane-se a loja que está lá dentro. E mais grave do que isso, ele vai reabrir com lojas fechadas, com pessoas que foram despejadas. Então, ele está decretando o seu próprio fracasso, sabe, sem estender a mão. Então, eu acho que é um momento, claro, de muita reflexão, de resgatar muita humildade, porque, sabe, quando as coisas vão bem, todo mundo se acha invencível, todo mundo acha que sabe tudo, que consegue prever tudo. Não tem um ser humano que seria capaz de prever que em 2020 nós teremos isso. Então, isso aí pegou absolutamente todo mundo de surpresa. Eu tenho falado sobre isso também, que é um resgate à humildade, porque, você vê, tinha tanta gente falando na vitória da ciência, que daqui a pouco nós seríamos capazes de tratar todas as doenças e nos tornar imortais, né? E agora vem uma gripe e deixa o mundo de joelho. Então, é um momento de humanidade, é um momento de ajudar as comunidades. E essa semana, inclusive, eu mandei um vídeo na segunda-feira para uma cooperativa parceira. Eles falaram: o que você tem para falar para a gente? Eu falei: olha, se tem uma coisa que todas as espécies aprenderam ao longo do tempo, é que você só sai de crise com cooperação. Então, se tem uma coisa, além do... o que eu estou falando aqui é muito além do arranjo de uma cooperação. Eu estou dizendo que, enquanto humanidade, nós precisamos cooperar, sabe? Então, eu não estou falando crescimento das cooperativas versus os outros arranjos empresariais, mas o que a humanidade precisa é justamente da lista de valores de uma cooperativa. Então, eu acho que vai ser um belo momento justamente para, que nem eu falei, momentos de crise mostram quem é quem. De um lado, nós estamos vendo empresas vivendo crises de imagem, porque falam o seguinte: eu quero fazer negócio a todo custo. Outros fechando suas portas e, não, eu não vou te conceder crédito porque agora teu risco aumentou. Enfim, eu acho que é um momento que, para quem tem essa visão um pouco mais humana das coisas, vai ser um belo momento. E você acredita que a gente vai sair dessa crise de uma maneira diferente? Não tenha dúvida, assim, nós sairemos completamente transformados, completamente. Assim, não cabe o termo que alguns têm usado do tipo: eu estou esperando
eu estou esperando quando as coisas voltam. Elas não voltam. Achar que elas, assim, eu tenho brincado com isso, que se você parar para pensar quando foi 2019 parece que foi uns 15 anos atrás. Verdade. De tanta coisa que mudou, né? Essa semana eu recebi, alguém mandou uma figurinha falando, então, eu já vi a Bolsa de Valores a 120 mil pontos, eu já vi a 65, eu já vi ela fechar 6 vezes, eu já vi um bocado de empresa quebrar. Daí alguém pergunta, quanto tempo você investe na Bolsa? Uns 30 dias. Então, é isso que está acontecendo, é muito profundo, e aí vai acontecer um bocado de coisa. Como eu falei, acho que nós sairemos mais humanos, sabe? A gente vai voltar a valorizar as coisas que nós perdemos nesse período. Então, justamente, nós vamos conseguir valorizar essa história de poder tomar café com alguém, de poder estar na frente de alguém, de ter uma capacidade de conexão mais humanizada. Então, eu acho que vai ser uma grande reflexão. De um lado, nós vamos ter a potencialização do digital para muita coisa, porque justamente as empresas que eram mais digitais, elas ficaram mais de pé, né? Porque elas continuaram com suas atividades. As que conseguem fazer o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está fazendo um evento que tem 94 pessoas assistindo agora, nós estamos aqui debatendo, quer dizer, vocês também foram atrás de o que eu levo para as cooperativas nesse momento. Vocês estão fazendo um belíssimo trabalho nesse sentido. As pessoas vão sair valorizando muita coisa que elas perderam agora, a convivência humana, poder estar olho no olho, os hábitos de consumo vão mudar radicalmente. Então, uma estatística que eu tenho trazido, o consumidor no momento da pandemia está convivendo com 46% de marcas que ele não consumia pré-pandemia. Então, é desde pedir no restaurante que ele nunca pediu, mas é o único que tem lá na plataforma, de repente ele nunca visitou aquele lugar, ou ele está tentando ajudar aquele restaurante que está passando dificuldade, ele está vendo quem que, sabe? Então, esse relacionamento humano vai trazendo uma série de mudanças, as pessoas vão sair muito diferentes. Maravilha. Sim, e a gente tem, até em outras webinars, a gente tem conversado bastante sobre essa questão da intercooperação, dessa necessidade da gente trabalhar junto, em equipe, cooperando para conseguir superar essa crise, né? E falando um pouquinho mais sobre a questão digital, a tecnologia já está sendo considerada uma das maiores aliadas. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Perfeito. Bacana. Temos mais alguma pergunta? Sim. Tá me ouvindo agora? Tá ouvindo, Arthur? Não tô ouvindo. Não tá, Arthur? Não tô ouvindo. Quem está mandando pergunta? Agora tá ouvindo? Agora eu te ouço. Agora eu te ouço. Não, porque eu estava comentando como em outros webinars também a gente tem evidenciado essa questão da necessidade da intercooperação, de como que juntos, cooperando e tudo mais, a gente vai conseguir chegar a superar essa crise e sair mais fortalecidos dela. E pegando essa questão mais digital que você estava comentando, a tecnologia já está sendo considerada uma das grandes aliadas da sociedade, principalmente nos negócios. Como que a tecnologia em si ajuda a superar essa crise e como que você acha que as cooperativas estão lidando com essa necessidade do digital? Bom, não é um tema novo, né? Então eu tenho também falado bastante disso, que eu acho que a crise, sabe, tem muita gente que está embalando o que está acontecendo e falando o seguinte, tal coisa é nova. Não, na verdade é uma aceleração de um monte de coisa que nós já sabíamos. Sim. Então, é como algumas semanas atrás eu participava também de um evento numa associação comercial e eles falaram, caramba, mas agora você acha que o e-commerce é tendência? E eu brinquei, né? Eu falei, é tendência desde 96, né? Então, tem muita coisa que não é exatamente uma novidade. Mas o que eu diria é o seguinte, o que nós temos que enxergar um negócio mais ou menos o seguinte, esse conceito, tem gente que eu acho que não compreendeu que todo esse conceito do omnichannel, do canal agnóstico, enfim, de você ter... No final, é você ter múltiplos canais, porque as pessoas têm gostos diferentes, então tem gente que gosta de ter um atendimento físico, tem gente que gosta do digital, tem gente que troca de pista, um momento ela está no digital, ela vai para o analógico e tudo mais e tal. Mas o que aconteceu com a pandemia é que é como se e de fato aconteceu isso, né, no sentido literal e não literal, nós tivemos fechamento de rua, fechamento de rodovia. Então imagina o seguinte, o único caminho que eu tenho para conectar o ponto A e B é uma estradinha.
e essa estradinha fechou. Aí meu negócio para, tá entendendo? Então quem olhou isso já no passado, falando, olha, já que as pessoas têm comportamentos muito diferentes e eu tenho que ter múltiplos canais, o que a pandemia fez? Ela fechou alguns canais. Agora, se eu tenho um outro canal aberto, vida que segue. Claro que não do mesmo jeito, mas eu consigo manter as atividades de alguma maneira. E a tecnologia, eu falei isso, foi tema de um dos meus podcasts, que está lá no Spotify. Eu acho que a tecnologia é uma baita de uma aliada, né? Porque imagina, se isso tivesse acontecido há 25 anos atrás, aí sim a coisa ia ser muito mais feia do que está sendo, sabe? Porque vamos voltar. Há 15 anos atrás, nós não conseguiríamos estar aqui os 4 conectados e com 95 pessoas assistindo, tá? Não tinha banda para isso. Então tem uma série de boas notícias no meio disso tudo, né? Nós sempre criticamos, claro, a internet no Brasil não é aquelas mil maravilhas, mas cá estamos, sabe? Então a gente está fazendo reunião o dia inteiro, está conseguindo falar com as pessoas, está conseguindo se informar, está conseguindo tocar as coisas. Além disso, a tecnologia no lado da solução disso tudo, pesquisa de medicamento, vacina, conexão de informação, volta 30 anos. A gente se informava só por jornal e revista. E aí, só para vocês terem ideia, o quanto que isso é curioso, eu tirei uma foto, o último dia que eu estava viajando para fazer evento, o último voo que eu peguei foi em Viracopos. E aí o curioso é que já estava a pauta da pandemia pegando, então o último voo que eu fiz foi 2 dias depois da declaração da OMS de que era uma pandemia, isso foi numa quarta-feira, eu estava no Acre, aí eu fiz 2 eventos em São Paulo, fiz um em Campinas e voltei aqui para Curitiba. Quando eu estava pegando voo em Viracopos, eu parei na revistaria e todas as revistas estavam com a pauta da semana anterior, então elas não estavam falando nada, sabe? O mundo estava respirando pandemia, e o que eu cheguei na livraria, eu tirei uma foto, eu falei, não tem nada sobre doença, sobre coisa nenhuma. Então é só para mostrar o delay que isso tem, né? Imagina a seguinte cena, 30 anos atrás, se história na China, a gente ia ficar sabendo aqui, sei lá, 6 meses depois, tá entendendo? E nós vimos tudo isso em tempo real, nós assistimos o que aconteceu na China, na Itália, nós acompanhamos o trajeto dos aviões da Força Aérea indo buscar os brasileiros. Então, essa troca de informação entre os países, nós nunca tivemos tão bem armados e mobilizados para combater uma coisa que é inédita. Então, tem muita gente assim falando, mas está demorando. Tá... Gente, essa é uma doença que há 4 meses atrás não existia. 4 meses. Então, assim, a gente conseguir encontrar caminhos e catar dados e conseguir colocar de pé um webinar como esse, discutir soluções e tudo mais, isso aqui é muito mais espetacular do que a gente consegue perceber nesse momento. Show de bola. O Arthur, o cooperativismo nasceu de uma crise, né? Se a gente for ver lá em 1844, o cooperativismo surgiu de uma crise. Surgiram oportunidades, surgiram tendências, né? Eu queria falar assim, no seu ponto de vista, o que você acha que vai acontecer de agora em diante, de tendência? E eu vi uma fala sua essa semana que me chamou muita atenção, e você vai recordar, de Edwin Budin, que você comenta do cortador de grama, né? Quer dizer, o cara vai lá, pega uns tubos, cria um cortador de grama, e, poxa, o cara morreu, mas ele não viu o que aquele cortador de grama gerou hoje, né? Hoje, quantos bilhões de dólares são faturados em gramados de golfe, gramados de tênis, gramados de futebol? Porque esse cara, lá no século XIX, criou um cortador de grama, né? Quer dizer, virou uma coisa louca aquilo, né? Quando você contou aquilo lá durante essa semana, me chamou muita atenção. Então, assim, de novo, uma crise. Em 2008, o cooperativismo cresceu, o crédito lá na Europa, foi o cooperativismo segurou um pouco o rojão. Como que você vê, do seu ponto de vista, o que vai ficar de tendência que a gente pode achar que vai ficar para a gente, para as futuras gerações? Bom, baita pergunta esse vídeo aí eu coloquei no YouTube, também no Instagram, o vídeo que o Luiz está falando. Eu estava terminando de ler um livro e eu achei a história espetacular, assim, achei uma coisa muito curiosa, o quanto que pequenas mudanças, elas trazem oportunidades que você só consegue entender em retrospectiva, né? Então esse camarada, ele juntou um monte de tubo, cilindro e tal, e foi o primeiro cara a criar um cortador de grama, você empurrava e cortava grama, tá? Mas o que essa invenção traz? Pô, se dá para cortar rápido, porque é máquina, né? Então você não tá com aquele tesourão, né? Cortando na mão.
E você, se está usando o mesmo cortador para cortar o gramado inteiro, ele vai ficar plano, vai ficar igual o gramado inteiro. E aí, quando ele cria isso, simplesmente num horizonte ali de 8 anos, surge o quê? Surge futebol, rugby, tênis, croquet, a gente tem a explosão do cricket no mundo, a gente tem futebol americano e tal, e somados esses esportes, alguns anos depois o golfe, somados esses esportes, o faturamento do ano passado foi de 620 bilhões de dólares, em mídia, em ingresso e tudo mais, por causa de um cara que foi lá e combinou uns cilindros, faz um cortador de grama. Então, as mudanças, e tem uma frase do Ricardo Amorim que faz todo sentido, que ele fala assim, não é que crise, puta, show de bola que traz oportunidade. Não, crise é uma porcaria. Mas quem se mexe na crise e saca mais rápido essas mudanças, encontra um campo mais aberto. Então, encontra um campo, por quê? Porque tem vários fatores. O primeiro deles é o seguinte, quando acontece uma crise, as pessoas ficam num estado mental de lamentação e revolta. Então, que nem eu tenho brincado, né? As pessoas estão lá, essa semana, quando eu fiz a live na segunda-feira, eu sei que você estava lá, aí alguém manda o seguinte, Arthur, mas você pode discorrer alguns minutos sobre se o vírus foi criado em um laboratório chinês ou não? E eu leio uma pergunta dessa, eu fico me perguntando, isso me ajuda no quê? Sabe? Isso, deixa eu dar uma olhada aqui, isso paga qual dos meus boletos? Eu saber se a China criou o vírus ou não, sabe? Mas a pessoa fica lá horas procurando teorias da conspiração e remoendo e tal. Pô, usa o cérebro para criar um negócio, usa o cérebro para encontrar um caminho, sabe? Para ver como sair disso. Mas muitas vezes nós nos ocupamos com essas coisas justamente para não encontrar caminho. Então você acha sarna, sabe? Você vai encontrando aquilo. E o que a gente vai vendo nesse momento é que as pessoas ainda estão num estágio do tipo, eu vou ficar eu estou esperando a passagem da crise. Fato é que hoje ninguém sabe que momento é esse, e como nós estávamos falando antes, não é uma volta ao que tinha, é um outro cenário. Então a tua pergunta é a pergunta certa, porque é o seguinte, não é quando passa, é o que acontece lá. E o que acontece lá do outro lado é que é o seguinte, toda transição grande, assim como aconteceu em 2008 a gente saiu com Uber, a gente saiu com Airbnb. Eu vi um comentário que alguém mandou aqui falando o seguinte, pô, a Páscoa esse ano vendeu ovo de chocolate online. Então, a Páscoa online desse ano foi 63% maior do que a Páscoa online do ano passado, tá entendendo? Então alguém falou, se você tentasse vender ovo de Páscoa online no ano passado, iam falar que ia derreter no caminho. Nesse ano, como era o único jeito, vendeu, tá ligado? Vendeu bem. Então, toda a crise, ela traz uma ruptura de comportamentos, de preconceitos. Então, antes de 2008, eu vou lançar... Por exemplo, o Uber não foi a primeira empresa de ride-sharing. Tem um livro chamado Upscales, as Upstarts, desculpa. E ele mostra que teve pelo menos 20 empresas com o modelo de negócio do Uber. Só que foi antes de 2008. Então, as pessoas olhavam aquilo e falavam, quem entrar no carro do estranho? Comigo não vou fazer isso. Pós 2008, legal, eu gostei dessa ideia. Então, o que vai acontecer com 2020? Nós vamos forjar a próxima geração de empreendedores, a próxima geração de inovações. Então, o que você tem que estar pensando agora é o seguinte, caramba, eu estou no meio de um evento histórico, eu estou no meio de um evento, como você falou, de um negócio do tamanho da criação do cooperativismo. E se você está lá preso no noticiário ou não está entendendo que a coisa é desse tamanho, talvez você está lá preso na história do onde é que saiu esse vírus, sabe? O ponto não é esse. E olhar esse ponto, sempre a mudança vem da mudança do comportamento das pessoas. Então, o que a gente está vendo de mudança de comportamento? Caramba, pega o caso das lives. Ninguém fazia live, né? Aí você pega um cantor lá, um Gustavo Lima, o cara vai lá, mete 54 milhões de pessoas no YouTube. O recorde anterior era Beyoncé com 8. O cara vende mídia. Antes ele fazia 10 shows por mês, para faturar 150 mil por show, né? O show dele custa mais de 300, mas 150 mil é o cachê pessoal dele. Ele juntou em patrocínio quase 2 milhões. Então, quer dizer, numa live ele fez o equivalente a 10 shows e voo para cima e para baixo, e viagem e tal. Era um modelo de negócio que não existia até 3 semanas atrás. Então, olhar essa mudança comportamental, por exemplo, qual que é a genialidade nesse caso? Onde é que a pessoa está? Está em casa. Como é que ela está? Está absolutamente entediada, procurando o que fazer. Então, o que eu tenho que levar? Eu tenho que levar distração. Através do quê? Do YouTube. Bingo, deu certo. Então, olhar essas mudanças de comportamento, por exemplo, o que vai ter na saída?
as pessoas vão estar com medo de higiene. Então, eu quero fazer que melhore a performance da minha cooperativa, seja lá o ramo que for. Preocupação número 1, como é que você garante biossegurança? Como é que você vai acalmar as pessoas de que o lugar de atendimento é limpo? Não é só falar que estamos higienizando a cada X horas, ela tem que ver, ela tem que saber que o negócio está sendo respeitado. Eu estou vendo aqui em Curitiba supermercados que estão sendo exemplares nisso, sabe? Os caras te recebem lá no estacionamento, já com um tubão de gel, então você fala, opa, se eles estão preocupados já no estacionamento, o troço é sério. Então, as pessoas vão sair com medo de aglomeração, vão sair... Agora, de outro lado, vão sair sedentas de querer conviver com outros seres humanos. Está todo mundo louco para o brasileiro, ele é do contato humano, é do abraço. Então, mas assim, é uma resposta super longa para uma pergunta curta, mas tem que olhar essas mudanças comportamentais para poder posicionar as cooperativas. Arthur, eu queria te perguntar uma coisa. Eu acho que nisso que você está falando... Você está me escutando? Tô te ouvindo. Acho que isso que você está falando, ele representa muito o que é o cooperativismo. E pelo que você está falando, eu vi que você entende o que é o cooperativismo. Qual que é o objetivo do cooperativismo? É a gente ver a procedência da matéria, é a gente cuidar da comunidade. Então, a gente tem 7 princípios que eles são fundamentais. Eu vejo essa geração X, que está começando agora, a preocupação deles não é exclusivamente com dinheiro, não é o material, é valores. E isso casa muito bem com o cooperativismo. Perfeito. Então, a gente percebe que todas essas plataformas agora é muito aliada com essa nova geração. Você acha que isso vai impulsionar o cooperativismo com essa nova geração que está chegando? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então, os eventos que eu falei que eu participo, uma das coisas que mais me toca, sabe, que mais me chama a atenção, por exemplo, é só no mundo do cooperativismo que você vê as pessoas celebrando quem foi contratado, né? Você vê uma convenção de uma cooperativa para fazer uma acolhida para as pessoas que foram contratadas. Uma empresa convencional, ela faz uma festa quando manda 300 embora, porque isso é redução de custo e aí vai ter mais dividendos, né? Então o caminho é contrário, né? Quando você vê uma instituição que ela fala, estou fazendo um comunicado bacana porque eu estou fechando 400 agências. Você vê uma cooperativa falando, então eu abro 400, não tem problema não. Eu vou lá onde você está saindo. E uma coisa que eu destaco do cooperativismo é o seguinte, a diferença fundamental é aquilo que eu estava falando, olhar o mundo como transação, e o que eu estou chamando de transação? Transação é o seguinte, eu quero vender para você hoje, e eu não quero te ver nunca mais, então eu quero ganhar dinheiro com você hoje. A cooperativa, ela não pode se dar o direito de fazer isso, porque ela nasceu na comunidade, ela é da comunidade e ela funciona para a comunidade. Então, uma cooperativa, ela não pode fazer uma bobagem, ela não pode ser displicente com a sua comunidade, porque ela não pode simplesmente, então amanhã eu junto a mala e vou embora, sabe? Amanhã, não, você é daqui. Então, a responsabilidade do conselho, a responsabilidade de um presidente de cooperativa, você vê ele prestando contas com com carinho. Primeiro que é o seguinte, todas aquelas pessoas conhecem ele há décadas, né? Segundo, ele está entregando aquilo para associados, ele está fazendo ali. Então, eu acho que o cooperativismo, ele traz uma série de conceitos que eles existem em outros mundos, só que com outros nomes, né? Então, é aquela história, né? A gente fala, nossa, agora o mundo descobre que é bacana, tem empresa que tem cashback. Pois é, o cooperativismo tem distribuição de sobras, né? Então, sabe, eu acho que eu falo muito sobre isso. No meu livro, tem um pedaço do livro que eu falo sobre cooperativas, que eu falo isso. No final, não existe modelo mais elegante e moderno do que a cooperativa. O mundo está caminhando para descobrir isso. A coisa mais moderna que existe é uma cooperativa. Eu estou dizendo enquanto modelo de negócio. Claro que as cooperativas têm que se digitalizar, têm que caminhar mais nisso, têm que avançar no mundo da tecnologia. Nem todas estão no nível tão alto de conexão com esse mundo, mas com relação às suas origens, os seus valores, mais uma vez, volta naquilo que eu falei no começo. É nesse momento que você sabe quem é quem. É nesse momento que você vê quem está querendo está desesperado porque tem que fazer o resultado do quarter, e quem está lá pela sua comunidade. Então a diferença é essa. A visão da cooperativa nunca é do trimestre, nunca é se isso aqui der errado, eu junto minha mala e vou embora. A cooperativa, ela está ali para ficar, ela está ali para estar ali para os bons momentos e para os maus momentos. Então, essa diferença é fundamental.
Inclusive, é até engraçado, acho que você cita isso num vídeo seu, sobre aquele exemplo do Hancock Bank, né, no meio do furacão Katrina e tudo mais, onde você fala que eles superaram aquela crise ajudando as pessoas, e independente de saberem ou não se eram clientes do banco, por aí vai. E quando você falou sobre isso, sobre essa inspiração para a gente superar essa crise, eu enxerguei muito do cooperativismo nisso também. Claro. Nessa situação de você falar sobre a união, sobre a confiança, você até cita Hemingway no vídeo, né, falando que a gente precisa aprender a confiar nas pessoas e tudo mais. Então, é muito, muito interessante essa questão do cooperativismo abranger esse nível de união que ultrapassa os interesses, muitas vezes, né? Com certeza, eu acho que o que é muito interessante, daqui a pouco eu quero até pegar ali para mostrar para vocês, mas eu tô muito mergulhado em estudar o próximo passo dos modelos de negócio, eu tô muito mergulhado nesse tema futuro das profissões e dos modelos de negócio. E o que é muito interessante é ver o quanto que estão falando de cooperativismo fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos. O que tá acontecendo é um estresse desse modelo das startups, enfim, dos venture capitals, do tipo, eu tenho que crescer a todo custo. E aí veio uma série de sintomas, sabe, das pessoas vendo, caramba, você cria alguns danos, você cria falta de confiança e tudo mais. E aí, no final, assim, é o terceiro livro seguido que eu chego no final, o autor fala o seguinte, olha, em vez desse modelo do crescimento a todo custo, extenuar as pessoas, achar que é legal ficar virando madrugada e pagando salário miserável e tudo mais, existe um negócio chamado cooperativismo, sabe, que tem um olhar mais amplo sobre as coisas e tal. Então, é muito interessante que quanto mais eu leio sobre o ápice da tecnologia, os autores são os caras mais feras no mundo em enxergar o futuro, eles chegam no último capítulo só de cooperativismo, um negócio intrigante, esse negócio chama muita atenção. E nesse vídeo eu falei sobre isso, né? Por exemplo, o caso do Hancock Bank, que esse banco, eles eram um banco pequenininho, furacão Katrina, e eu conheço pessoas que estavam lá no furacão, inclusive, quando eu postei esse vídeo, se você procurar lá no Instagram, teve um cidadão que fez um comentário, e ele estava lá na cidade no momento que aconteceu aquilo, ele falou, olha, tudo que você falou aconteceu, posso confirmar. E é um banco que viu que o problema é que não importava mais se era rico ou se era pobre. Você não tinha dinheiro na mão para poder comprar as coisas. Os caras abriram 40 tendas na cidade emprestando dinheiro, e eles anotavam em guardanapo. Escuta, Luiz, você precisa de dinheiro? Tá bom, Luiz. Mas se você tem conta com a gente? O Luiz falava, tenho. Eles não tinham como verificar, o sistema tinha caído, a cidade estava sem luz. Luiz, então tá aqui, ó, $100, me paga quando der. 99,5% das pessoas pagaram. E aí o que aconteceu? Eles emprestaram $45 milhões no papelzinho, no guardanapo. As pessoas trouxeram, meses depois, alguns bilhões de dólares em depósito, porque eles falaram, foi essa instituição que abriu as portas e me fez um empréstimo no guardanapo. Então, tem muito a ver com confiança, tem muito a ver com colaboração, tem muito a ver com ter essa outra mentalidade. Então, acho que o desafio que fica para essa pandemia, eu acho que é o seguinte, é acelerar o cooperativismo, sabe? Não tem uma magia para fazer, não tem, caramba, a gente tem que fazer um negócio totalmente inédito. Não, tem que acelerar esses 7 princípios. Então, vamos lá, um deles, justamente essa preocupação com a comunidade. Então, é olhar ao redor e falar assim, quem está sofrendo com o coronavírus? E não é só a doença, são também os efeitos econômicos, são os efeitos, muitas vezes, de informação, né? Muitas vezes enfim, as pessoas estão precisando de coisas muito básicas. Então, eu tenho destacado isso também nas últimas semanas, que quem mais está se destacando é quem não está mais olhando a sua organização, e pode ser uma empresa tradicional, pode ser uma cooperativa, não importa, mas não está mais olhando ela só pelo negócio, está olhando da seguinte maneira, o que eu posso ajudar nesse momento? Então, a partir da hora que você olha uma WEG, que faz lá motores e geradores, os caras estão fazendo respiradores, ela está olhando não como eu faço motor e gerador. Então, mas ninguém quer motor e gerador na pandemia. Mas eu tenho corpo técnico, engenheiros e fábrica. O que dá para fazer com isso que precisa no coronavírus? Precisa de respirador. Então, eu vou fazer respirador. Está entendendo? Que é uma mudança mental muito importante. E as cooperativas, claro, elas têm muito por crescer no mundo aí das cooperativas de crédito, até bater os 20% que o Bacen provoca, enfim.
Mas as cooperativas são peças fundamentais. Então, eu sempre falo esse tipo de coisa. As oportunidades que eu tive no interior do Brasil, em chegar lá em cidades com 5.800 pessoas, e quando você tem uma prestação de contas e tem lá 2.500 pessoas para assistir, eu falo, olha, quem sai de casa para assistir a apresentação de balanço é, no mínimo, louco da cabeça, né? Então, as pessoas estão lá porque elas acreditam naquilo, porque elas se veem parte daquilo. Então, tem que acelerar o cooperativismo, tem que fazer isso crescer. O Arthur, você fala de crescimento, né? E uma dos nossos princípios faz parte do sexto, da informação que a gente está querendo trazer com mais força, né? Eu tenho conversado com bastante gestor de cooperativa, essa parte da comunicação, né? A sociedade desconhece. Você aí do Sul, provavelmente, se você trombar aí na sua região, o Sul é mais forte, né, um pouco no cooperativismo, mas se você pegar nível Brasil, as pessoas ainda desconhecem muito o que é o cooperativismo, né? Uhum. Então, às vezes eu converso com uma pessoa, poxa, vamos falar de agronegócio? Pô, cooperativismo representa quase 50% do PIB do agronegócio brasileiro. Aí o cara para te escutar. Uhum. Você sabia que as Unimedes é considerada a maior cooperativa de saúde do mundo? Vem gente do mundo todo para o Brasil para estudar as Unimedes, sabe? É um case de sucesso sensacional. Poxa, você sabia que as cooperativas de crédito, dados do Banco Central, hoje, somadas às cooperativas de crédito, é o maior ponto de atendimento financeiro do Brasil, né? Tem 6.800 e poucos pontos de atendimento, ou seja, outros bancos não conseguem ter esse número, né? Desconhecimento. As pessoas precisam conhecer um pouco mais, a sociedade conhecer um pouco mais o cooperativismo. Acredito que se a sociedade conhecesse um pouco mais o cooperativismo, talvez essa crise chegaria, mas não com tanta força como está chegando para nós. Do seu ponto de vista, o que falta para a sociedade realmente conhecer o cooperativismo? Eu acho que o teu ponto é muito relevante, é um dos pontos que eu sempre levanto também nas palestras, nas cooperativas, que eu acho que é o seguinte, eu sempre tendo a olhar essas questões, eu sempre tenho um vídeo meu que também eu falo sobre isso, né? Se eu falar uma coisa numa palestra e porventura alguém chegar e falar o seguinte, não entendi, quem tem responsabilidade sobre isso sou eu. Porque eu não me expressei de uma forma clara o suficiente para aquela pessoa poder entender. Eu não trouxe o exemplo adequado, eu não falei do jeito que ela escuta, eu não usei a linguagem simples o suficiente. Então, tem dois caminhos. Eu posso falar assim, caramba, falei um negócio e a pessoa não entendeu. Se a pessoa chegar e falar para mim assim, não entendi, eu vou ficar, mas assim, possesso comigo mesmo. Eu falo assim, pô, tinha um exemplo mais simples para usar, podia ter feito, né, e tal. Então, nesse momento, quando a gente fala o seguinte, olha, o Brasil não conhece o cooperativismo, fato. Mas, para que eles conheçam, nós temos que apresentar, nós temos que falar, tá entendendo? Então, se não conhece, é porque alguma coisa tem que ser feita do lado de cá. Então, tem uma provocação que eu sempre faço, que é o seguinte, tá terminando a palestra, eu pergunto assim, pessoal, quantas pessoas que estão aqui dentro que, sei lá, como é que as pessoas sabem o que você está fazendo da vida? Hoje, muito em virtude das redes sociais. E muitas vezes eu pergunto, lá 350 pessoas, eu pergunto assim, quantas pessoas aqui postaram que a tua cooperativa trouxe uma palestra, um baita de um almoço, um evento espetacular e tal? 3 levantam a mão. Aí você fala, então, aí os 350 sabem que aquilo é incrível, mas dali para fora não transborda, dali para fora não sai, sabe? Então, eu vi algumas iniciativas no LinkedIn essa semana muito bacanas, eu vi algumas pessoas falando o seguinte, olha, tem muita gente perdendo emprego, tem muita gente que a empresa não deu a possibilidade do home office e tudo mais. Você trabalha num lugar que te dá tudo isso e que já te avisou que você não vai ser mandado embora? Eu sim, eu trabalho numa cooperativa. Então, eu vi algumas pessoas fazendo isso no LinkedIn, eu achei espetacular, porque tem que falar isso, sabe? Tem que propagandear no sentido bom. Então, é uma coisa que eu falo. As pessoas só ouvem aquilo que você fala. Se a gente não falar, elas acabam não ouvindo. E você tem total razão. Você pega algumas cidades, em alguns estados,
você vai para... Eu vou citar as cidades que me passam pela cabeça aqui, mas você está lá no centro de Francisco Beltrão, tudo que você vê são cooperativas, então ali tá tranquilo, tá fácil de ser compreendido. Tá? Agora, em outros lugares, as pessoas não têm a mais remota ideia, né? Então é muito assimétrico no Brasil essa compreensão também, que não é só o fato de ser relevante, isso que você está falando do agronegócio. Você vai para algumas regiões do Brasil, onde as propriedades são menores, Santa Catarina, você vai para algumas regiões do Brasil, por exemplo, a região ali de Cafelândia, propriedades minúsculas, nunca ia viabilizar um negócio se não fosse uma cooperativa, né? Então, eu lembro que eu estava numa cooperativa, o pessoal estava inaugurando um escritório comercial em Dubai. Eu falei, pô, será que 40 e poucos anos atrás, quem fundou esse negócio imaginou que vocês iam estar em Dubai, né? Algumas décadas depois. Então, o cooperativismo é cheio de histórias espetaculares, que, assim, nada daquilo seria possível sem o somatório de força dos indivíduos, que é exatamente o que a gente precisa nesse momento. Mas, tocando no ponto da comunicação, eu acho que tem que falar mais, tem que, sabe, por exemplo, vamos lá, o que tem que fazer, o que seria uma coisa importante? Fazer um comparativo, cooperativas, por exemplo, comparado com o resto do Brasil pré e pós-pandemia, cidades onde o cooperativismo é forte, tá entendendo? Esse tipo de coisa, por exemplo, cidades onde tem cooperativa forte, eu tenho certeza que o baque vai ser menor do que nas outras cidades que não tem. Uma coisa que eu sempre, o pessoal pergunta para mim, pô, Arthur, o tempo inteiro você fala que o Brasil é muito diferente. Sim, porque se você viajar, as realidades são muito diferentes. Agora, eu chego numa cidade bonitinha, organizada, e que os negócios vão bem, o que tem? Tem cooperativismo, tem associativismo. Então, são pessoas discutindo os temas de forma próxima, debatendo seus interesses com uma forma bastante unida. Então, eu acho que é isso. O trabalho de mídia ainda é bastante tímido do lado das cooperativas. Show de bola. Eu só quero fazer um adendo nisso que você está falando, de cidades, Arthur. A gente faz uns 15 dias, a gente publicou na Mundo Cop uma ação que eu achei sensacional da cooperativa Aurora, lá de Chapecó. Né? Eles vieram a público e dizer, aqui na Aurora ninguém vai ser mandado embora. Sabe, os colaboradores aqui, porque você tem os cooperados e os colaboradores. Ninguém vai ser mandado embora. Até aí tudo bem. Poxa, legal. Como outras empresas fizeram isso. Pô, mas é legal quando você descobre, por exemplo, que uma tecelagem, né, na mesma região de Chapecó, fecha as portas e bota 400 pessoas, que não aguentou a crise, e bota 400 pessoas na rua. O que a Aurora fez? A Aurora foi lá e recontratou essas 400 pessoas. Né? Então, isso que você falou, aonde tem uma cooperativa, e é fato, o IDH já é alto. De uma cidade que não tem, de um município que não tem uma cooperativa. Então, assim, chamou atenção essa atitude da Aurora. E é verdade. Eu acho que pós-crise, as cidades que tiverem grandes cooperativas, tiverem o cooperativismo como base da sua economia, são as que vão sentir menos a crise. Isso é nosso ponto de vista também. Sem dúvida. E acho que esse comparativo que você falou é fundamental. Se a gente fizer uma comparação com o lugar que tem o cooperativa e que não tem, eu acho que a gente vai ver essa diferença. Isso vai ser gritante na hora da gente fazer essa observação pós-pandemia. Perfeita a sua colocação. Muito bem, eu só queria dar uma passada rápida, se vocês não se importarem, eu estou vendo aqui, alguém perguntou se está sendo gravado, então se vocês puderem... Já respondi já. Gravar. Isso aqui vai para o YouTube depois, depois a gente vai fazer um release disso, vamos publicar, vai para o YouTube, aí vamos publicar nas redes sociais também, para as pessoas poderem ver depois, isso aí a gente vai fazer. Vamos às perguntas? Vamos lá, tô vendo que a Mirella mandou... Pergunta, a Jade separou, acho que algumas perguntas ali, vamos... Tá bom, vamos lá. Tem bastante... Tem uma pergunta aqui, primeiro, que a gente podia ressaltar, do Pablo Albino. Ele comentou assim: Arthur, comentamos, participamos, até acreditamos que haverá uma grande evolução tecnológica e de comportamento humano depois dessa crise. Porém, na verdade, ainda temos um grande número de excluídos digitais. Onde irão essas pessoas em um novo mundo? Essa é uma bela pergunta, eu também falo bastante sobre isso, que quando... e eu falo isso em defesa, especialmente das cooperativas que estão no interior, porque eu acho que, mais do que qualquer coisa, elas têm uma importância social... Perdão, uma importância social que muitos não compreendem, né? Então eu falo
quando você imagina que tudo agora é assistente virtual, todo mundo tem o último iPhone, está todo mundo só sendo atendido por canais digitais, eu já destacava isso desde meados do ano passado, 1 a cada 4 brasileiros nunca ouviu falar da internet, não tem acesso. Então, nós estamos falando, em agosto do ano passado eram 48 milhões de pessoas, e é mais que o estado de São Paulo. E aí uma prova cabal disso foi o que aconteceu na tentativa de solucionar o baque social do coronavírus, em que é aprovado aquele crédito emergencial dos R$600, e aí quando o pessoal fala, não, é só usar o app. E aí, como é que usa o app? O que aconteceu? A adesão nas primeiras 24 horas foi pífia, e aí, para usar o app, tem que estar com o CPF regularizado. Daí o que as pessoas fizeram? Aglomerações e filas monumentais, e aí nós tivemos pessoas em calçadas, dormindo para ir lá regularizar o CPF. Então, quer dizer, se a ideia era manter a pessoa mais resguardada para ela receber R$600, fazer ela dormir na calçada não é exatamente uma boa solução. Mas então, o Brasil é muito mais diverso, muito mais complicado. E um medo que eu tenho, aqui eu vou ser bem honesto contigo, é que isso se aprofunde, isso se agrave. Porque o que acontece? E eu tenho falado isso desde o começo dessa pandemia. O principal impacto não é nas pessoas, sabe? Quando muita gente começou a falar assim, dicas de home office. Se você está no home office, tua vida já é 1000% melhor do que a média dos brasileiros, tá? O brasileiro que, se você tem home office, pressupõe que você tem um teto, que você tem um computador e que você tem internet, tá? E esse grupo não é grande. E então, muita gente falando, volta para a rua porque está tudo certo, porque essa pessoa tem um médico de confiança para ligar. A minha preocupação é exatamente com essa pessoa que é um excluído digital, sabe? Então, será que essa pessoa vai conseguir atendimento no SUS a hora que o bicho pegar? Mas, enfim, voltando para o assunto, eu me preocupo muito que tenha um agravamento, porque o Brasil já tem uma desigualdade social que é monstruosa, e o que acontece nesse momento? Quem está aqui participando de um webinar no conforto do seu escritório, da sua casa, em uma plena quinta-feira, nós somos as pessoas que têm a vida bacana. Só que a nossa atividade econômica, ela continua em alguma medida, sabe? Então, são pessoas que têm emprego, têm atividade econômica, eu estou fazendo um bocado de evento online, vocês estão tocando a vida de vocês. Agora, o camarada que faz obra, a pergunta é como é que faz webinar e como é que faz live de quem está na construção civil, sabe? Quem está assentando tijolo. Então, a minha preocupação é justamente que esse distanciamento social pós-pandemia se agrave. Então, não tem uma saída tão fácil para isso. Agora, de outro lado, só para não trazer preocupações, mas também soluções, tem coisas muito bonitas acontecendo, tá? Então, eu queria destacar aqui uma coisa que está acontecendo em Santa Catarina. Eu vou trazer os dados aqui porque são os que estão mais próximos e eu conheço, mas olha só o que aconteceu em Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul é uma cidade que tem mais de 21 mil alunos na rede municipal de ensino. As aulas obviamente foram suspensas e a sociedade colocou como meta 100% dos alunos online em uma semana. E aí o que eles tiveram que descobrir? Que grande parte dos alunos, não tinham internet, não tinham computador, não tinha nada. Eles conseguiram, em parceria com o Google, colocar um Chromebook na mão de todos os alunos de Jaraguá do Sul, e aí a sociedade civil, grandes empresários, associação comercial e tudo mais, doou os chips de celular e celulares para que fossem access point para essas crianças. Grande parte das famílias estão usando a internet pela primeira vez na vida por causa do coronavírus. Então, tem famílias que começaram aí na padaria, quando ainda estava aberto, na farmácia, para usar o Wi-Fi, baixar as lições e postar no dia seguinte. E aí, conversando com o pessoal de Jaraguá, está acontecendo uma verdadeira revolução digital do dia para a noite. Porque muitas famílias, elas não tinham como ter internet. E agora, por causa do coronavírus, eles estão descobrindo esse mundo maravilhoso de informações, YouTube, vídeos e informação. Então, não tem só notícia ruim no meio disso tudo. Maravilha. Não é pergunta, eu só vou fazer um comentário do Eduardo Pessoa. Ele fala que aqui na Cicobi Credip, Pimenta Bueno, Roraima, estamos contratando, a demanda por serviços financeiros aumentou consideravelmente. É só uma observação, quer dizer, o cooperativismo acaba contratando, fazendo algo de diferente aí. Mais alguma pergunta, Jade?
A gente tem mais algumas perguntas aqui, algumas pessoas reforçaram muitos comentários que o Arthur fez sobre a questão da tecnologia, até a Débora Silva perguntou qual é o desafio inovador digital importante das cooperativas frente a esta crise mundial, e acho que é bom complementar um pouco a pergunta, muitas pessoas estão falando sobre essa questão também das assembleias online, se é uma nova tendência, como que isso vai funcionar, a validade dessa questão e tudo mais. E ainda o Emmanuel Calueté, ele enfatizou a questão do crescimento ágil das cooperativas, né, do cooperativismo, e ele está perguntando quais são as prioridades para fazer isso acontecer. Então, com relação à Assembleia, eu não tenho como opinar em relação à validade jurídica, tá? Mas eu tendo a acreditar que muita coisa, enfim, eu não tenho como opinar a respeito disso porque eu não sou da área do direito, mas do ponto de vista tecnológico, o que eu posso te falar é o seguinte, em reuniões com várias empresas, enfim, dos eventos que eu tenho feito, tem muita gente que está falando o seguinte, olha, minha força de vendas estava com medo de entrar em contato com os clientes para fazer uma conversa pelo Skype, pelo Zoom, sei lá, e quando entrou em contato, a pessoa do outro lado falou o seguinte, peraí, que eu tenho que ver se eu consigo encaixar na agenda amanhã. Então, tem um lado também, muita gente está entrando nesse mundo nas últimas semanas, então, de repente, você vai falar, pô, eu tenho que fazer uma assembleia, mas ninguém vai topar fazer. Você pode ter uma surpresa positiva, pode ser que muita gente tope, pode ser, e eu tendo a acreditar que deve ter lastro jurídico, como eu falei, eu não posso opinar a respeito disso, mas, por exemplo, isso é uma coisa que se resolveu em tempo recorde para condomínios, então o pessoal, em uma semana, resolveu o arcabouço jurídico e todos os condomínios do Brasil podem fazer assembleias, enfim, então eu acho que tudo isso, toda essa questão jurídica também vai passar por uma transformação bastante acelerada. Qual que era a segunda parte da pergunta, desculpe? A segunda parte da pergunta era sobre o Emmanuel Calueté, que ele falou quais são as prioridades para fazer que essa agilidade do crescimento das cooperativas aconteça. Crescer com agilidade, né? Ele pergunta o que falta para as cooperativas crescerem com mais agilidade. Bom, vamos lá, para ter agilidade você tem que ser leve, para ser leve você tem que ter pouca burocracia, então na verdade não tem milagre, o que nos torna lentos é excesso de procedimentos, redundância, e isso também, esse momento vai ser um belo aprendizado. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu sempre tenho destacado, né? Caramba, se o Senado conseguiu fazer uma votação remota, eu acho que a gente tem que sair dessa falando o seguinte, tá bom, a gente não paga mais passagem de avião para políticos, se os caras conseguem votar remoto, vamos fazer pelo Zoom, quem sabe a gente pode até assistir junto, participar, vai ser mais legal. Então, no final é isso que nós temos que incorporar dentro das cooperativas, os aprendizados que tivemos nesse momento. O que nós não podemos fazer é voltar para o estágio anterior. Então, por que eu estou destacando isso? Por exemplo, tem um grande amigo que trabalha numa empresa que tiveram que converter tudo para o digital, Zoom, reuniões e tal, deu tudo certo, em uma semana. Hoje, ele falou o seguinte, que eles vão voltar semana que vem para o escritório, e aí ele falou, mas eu tô com a minha filha que não está muito bem de saúde e tal, e o pessoal falou, não, mas semana que vem todo mundo presencial. E daí eu falei, é uma empresa que não aprendeu nada, porque se a crise fez ela fazer as primeiras reuniões remotas e deu tudo certo, por que não manter isso depois? Por que não manter essa possibilidade, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, e para ter agilidade, como eu falei, tem que matar a burocracia. Então, esse é um momento que foi de muita reflexão, do tipo, a gente consegue perceber que dá para fazer as coisas de uma forma mais leve, de uma forma mais ágil. Legal. A Mirella Ortega, ela não faz pergunta, ela faz uma pergunta para você, Arthur. Se você tem conta em uma cooperativa? Os meus negócios, o AAA, inclusive, que eu sou sócio, junto com o Ricardo Amorim e com o Alan, é 100% em cooperativa. Então, tenho negócios, tenho empresa, tenho sim. Ah, legal. Mais alguma coisa, Jade? Aqui a última pergunta que a gente tem para falar um pouquinho mais sobre esse assunto é: o cooperativismo financeiro tem uma atuação notável no interior do país. Essa nova transformação digital pós-pandemia será o caminho para que a atuação das cooperativas melhorem nas capitais e regiões metropolitanas? É do Eduardo Pessoa.
Eu acho que sim, eu acho que tem um caminho bastante interessante aí. Eu conheço várias cooperativas que tinham um certo receio de ir para os grandes centros, porque tinham medo que pretensamente ia ter uma barreira cultural, né? Então aquela história, como é que eu formo o time na capital, né? Porque eu tenho que ter a linguagem daquele lugar, mas eu quero manter os valores, né? Eu quero resguardar os meus valores. E no final nós temos histórias de sucesso espetaculares. Então eu acho que sim, eu acho que não dá para. Muitas vezes, o estigma está dentro da nossa própria cabeça, sabe? Então, acho que caracterizar. Eu concordo, gênero, número e grau contigo. O desenvolvimento e a presença social das cooperativas no exterior, no interior é uma coisa indiscutível. Como eu falei, você chega. Eu vi que tem o pessoal da Cooper Citrus aí, por exemplo, eu vi que estava participando, já fiz evento com vocês da Credit Citrus. É visível, você vê que a cidade se confunde com a cooperativa, né? Então, nesses lugares fica muito evidente. Agora, não dá para criar a própria estigma na nossa própria cabeça do tipo, cooperativa é do interior. Não é isso, cooperativa é um arranjo, é um modelo, é uma forma de fazer as coisas. E isso não tem restrição de GPS, não tem restrição cultural alguma. E já tem cases fantásticos de sucesso. Então, acho que é mais isso, é mais não criar essa percepção. Mas eu acho que sim, acho que vai ser um belo momento. Um estudo como esse que eu estava provocando, eu acho que pode ser um baita de um sinalizador, sabe? Do tipo, vamos comparar município por município, pré-pandemia, pós-pandemia e penetração das cooperativas. Eu acho que vai ser um baita alerta. E eu acho que isso endereça também uma pergunta que alguém mandou antes, que alguém mandou perguntando o seguinte: escuta, eu não vejo as cooperativas aparecendo nas pautas, né? Os governantes falando e tudo mais. Mais uma vez, vamos levar insumo para esses caras, vamos levar número, vamos fazer eles falarem da gente, sabe? Então, acho que o caminho tem que levar informação, porque simplesmente torcer para que alguém fale não funciona. Então, tem que criar canal de comunicação, tem que levar número, tem que falar mais. Eu acho que acaba tocando todos os pontos que nós já falamos aqui anteriormente. E eu acho que para a gente finalizar, eu acho que foi fantástico, eu só tenho uma última pergunta para a gente fechar. A gente fala muito dentro do sistema de uma coisa chamada intercooperação, que é uma cooperativa comprando produtos da outra, uma cooperativa se ajudando. O que você acha da intercooperação? O que você tem para falar para a gente? Eu acho que, além de fundamental, é um estágio de maturidade dos mais importantes, tá? Então, eu também já fiz essa provocação em alguns outros momentos, que, assim, eu já presenciei cenas de falta de cooperação entre cooperativas. Então, não se pode partir para a divisão do bolo antes de crescer ele como um todo, sabe? Eu acho que uma cooperativa é tremendamente parceira da outra. Eu vou também citar casos que estão mais próximos a mim, mas a hora que você vê a união das cooperativas lá no oeste do Paraná, criando canais logísticos, criando cooperativas que são consequências da união de outras cooperativas. Eu acho que é uma expansão natural, muito saudável, é muito complementar, porque em alguns momentos eu já vi, sabe, uma cooperativa falando mal da outra, e daí, nós versus eles, e daí versus os bancos. Não, peraí, mas vamos por partes. Cooperativa, vamos fazer crescer primeiro o conceito do cooperativismo. Essa bandeira é muito mais importante do que ficar, mas aquela, isso e tal. E parte disso, de ter essa visão um pouco mais nobre da coisa, desperta essa possibilidade de colaboração. Então, acho que se o cooperativismo tem como um dos preceitos a manutenção do valor e a distribuição do valor de uma forma mais inteligente, nada mais natural do que a conexão entre cooperativas. Maravilha. Arthur, maravilha. Eu acho que foi uma explicação fantástica. Eu acho que a gente abordou todos os assuntos nesse webinar. Isso daí vai ser bem interessante. Depois nós vamos colocar isso no ar para as pessoas assistirem. Então, acho que a gente está levando informação nesse momento de crise. Isso é fundamental. Então, agora, para a gente finalizar, eu queria que você desse a tua consideração final para a gente encerrar esse nosso grande bate-papo. Maravilha. Bom, primeiro agradecer o convite aí. Eu acho que o trabalho que vocês fazem é extremamente nobre. Poder levar informação nesse momento é fundamental. Poder peneirar informação no meio de todo esse ruído, levar
informação também e com viés de o que podemos fazer a respeito disso, né? Então, não ficar parado, não ficar só se lamentando. Então, queria primeiro parabenizar, agradecer a todo mundo que está participando e convidar para seguir as minhas redes sociais. Eu já coloquei a mensagem aqui do canal do Telegram, que é o t.me/ArthurIgreja, e enfim, se procurar Arthur Igreja, você vai encontrar LinkedIn, YouTube, Instagram e meu podcast aí no Spotify, principais plataformas de conteúdo. Então, o convite é esse, para a gente manter esse diálogo. Eu sempre esbarro com o Luiz nas lives, aí, nos papos, e eu te acompanho bem todo mundo para... Eu queria convidar todo mundo a seguir aí para a gente continuar essa conversa. Mas brigadão, pessoal. Parabéns aí pelo evento. Arthur, obrigado mesmo. Valeu mesmo. Eu acho que a gente percebe que você é um entusiasta, né, do cooperativismo. Desde o começo, quando eu comecei a te acompanhar, eu via que você falava com bastante propriedade, com carinho do cooperativismo. Por isso que a gente fez questão de você participar. Queria deixar a Mundo Coop de portas abertas para você. Obrigado. Sempre que você precisar da gente aí, você participou da edição da revista Mundo Coop, da edição passada. Chegou aqui em casa, obrigado. Espero que você tenha gostado. A ideia é sempre estar te chamando aí para estar participando e contribuindo com a gente, que eu acho que até as próprias cooperativas comentam, né, para a gente sempre trazer opiniões que não sejam de dentro do sistema, e foi fundamental. Gostamos muito da sua presença. E é isso aí, Arthur. Obrigado mesmo. Valeu. Obrigado, Douglas. Obrigado, Jade. Gente, obrigado a todos aqueles que participaram aqui do nosso chat. A Jade vai estar pegando algumas perguntas. Se a gente não puder responder, a gente passa a bola para o Arthur responder depois. A gente dá um jeito, vamos responder, porque o nosso tempo aí até excedemos um pouco. Mas é isso, a Mundo Coop continua com o seu programa de webinar, sempre trazendo uma pessoa, um tema, um setor, para a gente levar informação para as cooperativas, tá ok? É isso aí, gente. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Obrigado. Valeu. Obrigado, Arthur. Até logo. Obrigado. Até logo, obrigada.